Marco Rubio declara Nicolás Maduro como fugitivo da justiça americana. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber, que atualiza a situação do ditador venezuelano. Vamos então agora conversar com o nosso queridíssimo Ivan. Ivan, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a toda a audiência do Jornal da Oeste. Isso mesmo, em visita ao Equador, o secretário de Estado Marco Rubio denunciou Nicolás Maduro como um fugitivo da justiça americana. Obviamente, aqui, então, ele deixa bem claro que os Estados Unidos querem, sim, capturar Nicolás Maduro e levá-lo diante de um juiz para que ele responda pelas ações dele na justiça americana, as ações essas que seriam do narcotráfico, né? Lembrando que esta semana, enquanto o Brasil estava de olho nas notícias e no julgamento do ex-presidente Bolsonaro, os Estados Unidos atacaram uma lancha que era utilizada por narcotraficantes que zarpou da Venezuela em direção aos Estados Unidos. Então um drone em uma operação militar destruiu essa lancha e eliminou 11 narcoterroristas. E olha só, Geisiane, na noite desta quarta-feira, Diosdado Cabello, que é o número 2 do regime, ministro do Interior, ele que tem um programa de televisão lá na emissora estatal venezuelana, disse que os Estados Unidos fizeram uma execução sem um julgamento primário, que deveria ter acontecido. Já Nicolás Maduro disse que as imagens que foram divulgadas pelo Pentágono eram imagens de inteligência artificial. Aí, então, faltando uma comunicação entre o número 1 e o número 2 do regime, é como se a mão direita não soubesse o que a mão esquerda está fazendo, não é mesmo? Mas nós tivemos, então, essa designação do Marco Rubio e outras notícias de agora à tarde importantes, Geisiane. Marco Rubio designou outros 2 cartéis, desta vez do Equador, Los Lobos e Los Choneros, como organizações terroristas, só que nesse caso o governo americano conta com o apoio do governo equatoriano para combater esses cartéis. E olha só, Geisiane, Marco Rubio disse também que os Estados Unidos estão abertos à ideia de colocarem tropas americanas no Equador para combater o narcotráfico. Então, se agora nós temos 8 navios de guerra operando, como a lancha destruída essa semana nos mostrou, não é? Um submarino, um avião, agora nós temos a possibilidade de tropas americanas no Equador para esta guerra contra o cartel. E olha só, não sou eu que estou usando o termo guerra, e sim o Marco Rubio, que ao fazer essa designação de Nicolás Maduro como um fugitivo da justiça, disse que o presidente americano Donald Trump está disposto a declarar guerra, abrir guerra contra os cartéis. Obviamente aqui ele está falando principalmente do cartel de Los Soles, no qual Nicolás Maduro é apontado como o principal líder desta organização. Então a administração Trump está disposta a enfrentar esse problema, inclusive dentro dos Estados Unidos, a parte da mídia americana, que não é republicana, que não apoia abertamente Donald Trump, endossa essa política. O Wall Street Journal, por exemplo, é um jornal que em seu editorial declarou que é importante essa ação americana, e eles dizem que também deve-se fazer algo para combater o narcotráfico dentro dos Estados Unidos, mas que essa operação é importante. Donald Trump começa a ganhar então consenso, o apoio popular a essas operações no Caribe, e eventualmente pode escalar ainda mais caso o regime venezuelano não colapse antes disso, viu, Geisiane? Serrão, nós estamos com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber. Sua pergunta. Ivan Kleber, o cerol contra o Nicolás Maduro vai começar a escalar e daqui a pouco ele deve se expandir por toda a América Latina. Qual é a perspectiva, como você acha que o Brasil vai reagir de verdade a essas ações contra a Venezuela? Porque até agora o presidente Lula não fez a sua declaração oficial, pública, em defesa do Maduro. Ele só coloca Celso Amorim para falar da questão e não assume. Lula age de maneira covarde em relação a Maduro. Lula que é tão valente aí contra o governo dos Estados Unidos da América. Qual vai ser uma eventual repercussão da Venezuela, da ação por lá, no resto do continente? Boa tarde, Serrão. Então, como você usa a expressão, né, o cerol, pode ter certeza que não será utilizado só na Venezuela, e sim em todo o continente, como nós estamos vendo. No caso específico do Brasil, a administração
Trump aguarda o resultado deste julgamento contra o ex-presidente Bolsonaro, mas nós estamos vendo outras ações acontecerem em paralelo e sempre na expectativa de que o PCC e o Comando Vermelho sejam designados como organizações terroristas. Essa possibilidade, ela é real, ela existe e é forte. Agora, somando a informação dessa possibilidade, não é, com a notícia que a gente trouxe agora, do envio de tropas americanas para o Equador para combater o narcotráfico, é um primeiro passo. Amanhã depois nós podemos ter o envio dessas mesmas tropas para o Paraguai, para a Argentina. Serrão, essa questão do cerol, né, que você falou, é como se estivesse cercando, os Estados Unidos estivessem cercando todo o continente América do Sul, justamente para combater o narcotráfico, que é uma das principais campanhas do presidente americano Donald Trump. Os americanos votaram para isso. Quando eles compareceram às urnas em 2024, eles sabiam que essa seria a política da administração Trump, fosse quem fosse o secretário de Estado, que na época não estava definido. No caso, entrou o Marco Rubio, que conhece muito bem a questão dos cartéis, da operação da esquerda como um todo na América Latina. Então a repercussão vai ser grande. O Lula, como você disse, eu concordo, ele vem agindo de maneira covarde, tanto com o Maduro, que é um seu aliado, como principalmente com o combate ao narcotráfico. Agora, o seu governo vem dando indicações de que vai apoiar a Venezuela junto com Nicarágua, Honduras, Colômbia e México. Mas o México, usando aqui uma expressão em espanhol, pero no mucho. O presidente Jair Bolsonaro do México tenta articular aí, tenta colocar um pé junto com os Estados Unidos e um pé junto com a Venezuela. Enquanto que o Brasil nem isso faz e está cada vez mais alinhado com a Venezuela. Agora, esse alinhamento pode custar muito caro para o establishment brasileiro, viu, Serrão? Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.